Paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade ao Guiding Start, abordando um tema bastante importante, interessante e muito importante para a vida do cristão, que é a oração. Não existe vida cristã, relacionamento com Deus sem oração. A oração é um dos pilares da nossa sustentação espiritual diante de Deus. Então, para nós iniciarmos, você está com a sua Bíblia à mão, pode abrir em Mateus capítulo 5, onde Jesus Cristo ensina os seus discípulos a orar. Ele nos ensina que nós não devemos orar como os gentios, como os pagãos que fazem várias repetições, e é nesse contexto que o Senhor ensina a oração do Pai Nosso. Vou fazer uma retificação, eu falei Mateus 5, mas é Mateus 6, os versículos 5 a 8. Eu não vou ler a oração aqui do Pai Nosso, que a maioria do pessoal já conhece, mas é para a gente entender a importância que tem a oração na nossa vida. A oração ela tem várias partes que nos ensinam como nos chegar diante de Deus. A oração do Pai Nosso não é uma oração para ser repetida, porque o próprio senão Jesus vai entrar em contato com ele. Ele fala que não é para fazermos vãs repetições, se nós ficarmos repetindo toda hora a oração do Pai Nosso, nós estamos fazendo uma repetição e chega num ponto que a repetição é automática e a gente não medita mais naquilo que a gente está falando. Passa a ser algo decorado. E não é esse o objetivo da oração. Não é esse o objetivo, porque a oração é um diálogo, nós não decoramos um diálogo quando nós vamos falar com alguma pessoa. Então, a oração tem várias partes, e é interessante notar que na própria instrução do Pai Nosso, o Senhor fala como nós devemos começar a oração. Então, a oração ela é uma das vias de comunhão com Deus. A primeira é a palavra de Deus. Na Bíblia, quando nós lemos, nós conversamos com Deus. Melhor, nós lemos o que Deus quer falar conosco. É Deus falando conosco através da sua palavra. Na oração é nós falando com Deus. Os críticos dizem que a oração é válida, não porque ela penetre o céu e chegue aos ouvidos de Deus, mas eles falam que a oração é válida porque ela é emocionalmente saudável. Mas nós que somos cristãos, nós estamos entendidos, nós estamos convencidos de que realmente a oração, ela de fato chega até a santa morada de Deus. É interessante que no Salmo 94, versículo 9, o salmista fala, ele faz uma pergunta, depois de algumas questões que ele apresenta diante de Deus, ele faz a seguinte pergunta: acaso aquele que fez o ouvido não ouvirá? Então é certo que o Senhor escuta as nossas orações. Aquele que fez o ouvido, ele vai ouvir as nossas orações. E a oração, ela é um instrumento na qual nós confessamos duas coisas. Primeiro, nós confessamos, quando nós oramos, nós confessamos a nossa dependência de Deus, reconhecemos diante do Senhor, quando nós chegamos a Ele em oração, nós reconhecemos que nós somos imperfeitos e que nós dependemos dEle. E a outra coisa que nós reconhecemos é que nós reconhecemos o poder, o amor e a graça de Deus sobre a nossa vida. Então, duas coisas reconhecemos quando nós chegamos a Deus em oração. Reconhecemos que precisamos do Senhor, somos imperfeitos e falhos. E reconhecemos que só nele nós podemos ser fortalecidos. E só Ele tem todo o poder. Então, Deus fala com a gente através da sua palavra. Nós falamos com o Senhor através da oração. Existem alguns elementos que
fazem parte da oração. Necessariamente eles não precisam todos fazer parte de um momento de oração, mas eles fazem parte da oração. O primeiro é a adoração. Adorar o Senhor, quando nós chegamos a Deus em oração, nós exaltamos o seu caráter, suas obras, exaltamos quem é Deus. Isso é adoração. É interessante que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus Cristo começa a oração falando assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Está reconhecendo quem é Deus. E onde está Deus? No céu. Quem é que está no céu senão Deus que fez todas as coisas? Durante a oração também, nós devemos apresentar um outro elemento de oração, é ação de graça. Ação de graça é agradecer por tudo aquilo que Deus tem nos dado, a vida, o suprimento diário, a alegria, a paz, a manifestação da sua misericórdia, a manifestação da sua graça, a manifestação da sua bondade sobre as nossas vidas. É interessante que em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, se não me engano, versículo 17, o apóstolo Paulo, orientando a igreja de Tessalônica, ele fala que nós devemos orar sem cessar. Primeiramente ele diz assim, ele discorre sobre a volta de Cristo, como é que vai ser, e lá no final ele apresenta como nós devemos nos comportar para nós fazermos parte dessa reunião que acontecerá quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Então aí é interessante que ele fala como nós devemos nos manter em comunhão com Deus, em comunhão com os outros. E uma das exortações dele é orai sem cessar. Então a oração deve fazer parte da nossa vida diária. Ações de graça. Nós já falamos em adoração, ação de graça, vamos falar agora em confissão. É durante a oração que nós confessamos diante de Deus as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas fraquezas. Tudo isso faz parte da oração. Porque a oração, quando nós vamos orar, a oração tem o poder de nos adequar aos princípios do reino, tem o poder de nos adequar aos valores do reino. Primeiramente, quando nós chegamos diante de Deus, nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Reconhecemos que só Ele pode perdoar os nossos pecados. E assim nós vamos nos adequando aos princípios do reino, que é reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer os nossos pecados e pedir perdão para o único que pode perdoar os nossos pecados. Tá, mas então nós oramos, concluímos que a oração tem que fazer parte diariamente da vida do cristão. A rotina do cristão é uma rotina de oração. Nós temos que orar a todo momento, orar sem cessar, nos apresentarmos diante de Deus em oração com ações de graça, reconhecendo o Senhor como o único Criador de todas as coisas. Mas essa frequência, como é que deve ser a frequência da oração? Como é que deve ser o nosso período de oração? Bom, eu já falei aqui em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala para orar sem cessar. É bem verdade que nós temos o nosso trabalho, a nossa vida secular, e na maior parte do momento que estamos envolvidos no nosso trabalho, nós devemos também prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo, até por conta de dar um bom testemunho e fazer um trabalho eficiente. Mas isso não impede de que estejamos orando a todo instante em espírito. Mas o período de oração, porque é uma coisa natural do ser humano, a indisciplina, é interessante que se estabeleça um horário no dia para oração.
estabelecer sempre naquele horário, nós estarmos orando, até que isso vire um hábito, até que se torne uma rotina. Naquele horário, quando chegar aquele horário, estamos tão acostumados a orar naquele horário que algo desperta em nós, sabemos que o Espírito Santo vai dizer, está na hora de você orar. E isso faz parte de uma vida de disciplina de oração. E os períodos de oração, eles também não precisam ser rígidos. Tem períodos de oração que nós precisamos, que entramos em período de oração por algum motivo, por alguma causa. Por exemplo, atualmente, no presente momento, nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus. Acredito que a igreja nunca tenha orado tanto, acredito que os crentes nunca tenham orado tanto. E isso está se tornando uma prática. Mas em todas as vezes que nós formos orar, nós não devemos, isso não quer dizer que nós devemos abrir mão daquele período que nós já tínhamos estabelecido para disciplinar um horário de oração. Além desse período, nós podemos estabelecer outros períodos conforme a necessidade da oração. Por exemplo, Jesus Cristo, antes dele tomar grandes decisões, ele passava muito tempo orando. Em Lucas 6, versículo 12, a palavra nos ensina que Jesus Cristo passou a noite orando. E qual foi a atividade dele do outro dia? Foi a escolha dos 12 apóstolos. A palavra fala que ele passou a noite orando e no outro dia escolheu os 12 apóstolos. Sem dúvida nenhuma, uma decisão que deveria ser feita abaixo de oração. Quando Jesus Cristo teve aquele encontro com a mulher adulta, está em Lucas, melhor dizendo, está em João, capítulo 8, versículo 1 a 11. Ele também passou a noite no monte orando. E nós sabemos que foi uma oposição bem grande, porque os religiosos da época queriam achar em Jesus alguma falha, alguma coisa em que ele pudesse se contradizer. Mas o Senhor tinha passado a noite em oração. Agora imaginemos nós, se o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, passava grandes períodos em oração para poder tomar decisões, quanto mais nós, que fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, que Ele estabeleceu aqui na terra para manifestar o seu poder. Existe um chavão, um clichê no meio dos crentes, que diz que pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Não esquecendo que o poder não é nosso. O poder pertence ao Senhor Jesus Cristo. A oração, ela deve ser, como eu falei antes, uma prática contínua. Nós nos habituamos. Posso dar um testemunho pessoal. Eu acostumei a, quando eu sair do portão para fora de casa, para ir trabalhar, eu vou orando até a estação. Entro no trem, vou orando até descer do trem. É interessante que quando eu saio e por algum motivo ou outro eu me entendo com alguma outra coisa na rua, eu sinto que está faltando alguma coisa. Eu esqueci de fazer alguma coisa. E logo em seguida o Espírito Santo traz a oração. Então ela se torna uma prática, ela se torna algo fazendo parte do nosso ser. Então a oração tem efeitos, sim, como dizem os críticos, mas não é só esse efeito benéfico para a nossa saúde. Ela tem um efeito, tem um poder nas regiões celestiais. Porque quando nós oramos, nós nos movemos espiritualmente. O próprio apóstolo Paulo fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para desfazer os sofismas e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, a oração tem que fazer parte da nossa vida diária.
A oração do Pai Nosso nos mostra o que nós temos, como deve ser a nossa oração, o que nós devemos apresentar, como deve ser apresentado uma oração diante de Deus. Chegamos diante do Senhor, reconhecendo a soberania dEle, pedindo perdão pelo nosso pecado, e aí entramos diante dEle fazendo uma oração de adoração, depois apresentando súplicas, intercedendo, apresentando diante do Senhor, oração pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo, não somente pelos irmãos, aqueles que são irmãos da fé, mas pelo próximo, pelas pessoas que muitas vezes não são nossos irmãos em Cristo, mas necessitam de oração. A própria oração para que haja uma conversão, para que a graça de Deus se manifeste e eles possam ver essa graça. A nossa oração deve ser a nossa prática diária, a oração. Falar com Deus. É interessante, os salmistas, se nós formos ver os salmos, o Salmo 91, por exemplo, o salmista começa falando. É interessante que quando ele começa, é como se ele estivesse começando a oração. Ele falando com Deus. Só que chega numa altura do salmo e que já muda a pessoa que está falando. Porque lá tem uma parte do salmo que fala assim: porque aos seus anjos dará ordem para que não tropece com o teu pé em pedra. E é interessante que aí ainda é o salmista falando, mas lá adiante, o Senhor já é o Senhor falando. Porque quando nós entramos em oração, no começo nós começamos a falar diante do Senhor. E chega num período da oração, num momento tal de entrega, que o Senhor já começa a ministrar no nosso coração. O Salmo 91, por exemplo, tem um versículo que fala assim: ele clamará a mim, e eu o ouvirei, estarei com ele na angústia, e dali o tirarei. A gente pode ver que a oração já não é mais na primeira pessoa, eu falando, mas é Deus falando àquele que estava fazendo a oração. É Deus falando ao salmista. É muito interessante que quando nós nos entregamos, entramos no período de oração, começamos com a adoração, depois nos apresentamos, fazemos a nossa queixa, confessamos os nossos pecados e começamos a adorar e a falar e a confessar. Tal é a entrega que o próprio Espírito Santo começa a interceder por nós. E isso é bíblico, porque o apóstolo Paulo fala em Romanos também, que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Experimente esse momento, experimente essa intimidade, que você vai experimentar uma paz tão grande, vai experimentar uma alegria tão grande, que só a presença de Deus em oração é capaz de nos proporcionar. Só Deus pode nos proporcionar esse momento. Não existe um outro momento em que nós possamos experimentar a presença de Deus, a não ser quando nos derramamos diante da presença dele em oração. E nós vamos entender, ele vai ministrar no nosso coração, que a presença dele é real, que a presença dele se manifesta aonde aqueles que estão orando com o coração, em espírito e em verdade, é ali que nós estamos para a presença. Então, eu convido os irmãos e as irmãs, pratique a oração, não somente para pedir, não somente para apresentar suas dificuldades, mas mesmo em meio às dificuldades, louvar e agradecer ao Senhor. E você vai experimentar uma intimidade tal com o Senhor, que você não vai mais querer sair da presença dele. Que Deus abençoe a todos e que essa palavra possa fazer parte diariamente da vida de cada um dos irmãos. Amém.